Meus irmãos, nós vamos continuar com o estudo sobre família, certo? A nossa aula aqui, de maneira majoritária, foi extraída desse livraço aqui, não só pelo volume de 600 e tantas páginas, deixa eu ver aqui, mais de 700 páginas, na verdade, La Família e Casamento, David Merck. Ele é professor lá do Palavra da Vida, do Seminário Bíblico, e também pastor da Primeira Igreja Batista de Atibaia, tá certo? Então é um precioso material na teologia bíblica. Eu acho que o filho da irmã Luzimar é pastor lá em Atibaia, não é, irmã? Na Batista de Atibaia. Primeira Igreja Batista em Atibaia. Então, ele deve fazer parte desse mesmo colegiado aqui, do pastor David Merck. É uma proposta de teologia bíblica, ou seja, ele pega o tema sobre família e vai discorrer sobre os principais textos da Bíblia, tá certo? Palavra da vida, não é isso? Isso, obrigado, irmã. Ok, ótimo, então, a aula está pautada no livro de Jó. Vamos para o livro de Jó? O Laci falou um pouco aqui nessa administração, não foi sobre o livro de Jó. Eu quero meditar sobre o capítulo 1, 5 primeiros versículos, né, dessa passagem, desse livro tão precioso, né, tão importante. Jó, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Vamos ler? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém, meus irmãos. Deus nos instrua, nos guie nesse ensino. Você lembra quantos filhos o seu bisavô teve? Peguei pesado, foi? Bisavô, meu amigo. Alguém lembra quantos filhos? Mas tem aqueles mais prendados, né, na história familiar. Lembra, irmã Rita? A pessoa vai chegando na escola bíblica já é abordada com a pergunta: lembra quantos filhos seu bisavô teve? Seja por parte de pai ou por parte de mãe? Difícil, né? Muitos. Pronto, tá bom. É aceitável. É uma resposta aceitável. 8? Por parte de pai. Já é um dado. Dá pra gente usar. Foi em 50, então vamos para a parte de pai. A matemática é melhor e para alguém que não é bom em matemática, me ajuda. Ana Paula disse que o bisavô dela teve 12 filhos por parte de mãe. Tudo bem. Vamos lá, você lembra quantos filhos... Essa é mais fácil. Quantos filhos o seu avô, a sua avó, teve? 12 também é o colégio apostólico. Os patriarcas, depois o colégio apostólico. É assim que nasce uma heresia. Viu, irmãos? Não considere minha fala agora. Cortem aí. Mas vamos lá, 12. Obviamente, sua mãe teve 12 filhos. Não, né? Então tá bom. Ok. Quantos filhos sua mãe teve? É fácil, né? Minha mãe teve 4 filhos. 8. 3. 12? Eu escutei 12, né? Eita, né?
Irmã Loura é uma bênção. A tia, né? É aceitável. 21 filhos. Uma tia, né? Então é de uma geração, da nossa geração ainda, né? Precisamos, então, adiantar o processo. Somos muito atrasados, irmãos. Muito atrasados, né? Mas veja, bem longe. Mas o fato é, irmãos, não é novidade para ninguém que as famílias pelo mundo têm diminuído. Isso é uma realidade no Brasil também, né? É, muito provavelmente nós temos tido menos filhos do que os nossos pais tiveram. Temos gerado menos, que por sua vez tiveram ou geraram menos filhos do que os seus pais. E aí eu já estou falando dos meus avós, que por sua vez os bisavós tiveram mais filhos. Essa tem sido uma realidade, a gente não precisa nem pegar dados estatísticos aqui, seria muito difícil pegar. A gente faz um levantamento geral e a gente começa a perceber através de uma conversa. Fiz uma pergunta e a gente já começa a perceber essa realidade, né? Mas tem pesquisas mais recentes que atestam a chegar onde? Pronto, chegou. Quantos filhos a irmã teve? 4. 4 filhos. Mas a senhora já deve ter neto, não é isso? Ou não? Tem netos? 8 netos. Tá vendo? Dividido por 4, 9 dá 2 ponto alguma coisa, né? Por filho. Mas vamos lá. Eu não vou me encrencar aqui com matemática. Vou passando. Durante a pandemia... Foi, né? Tá bom, a questão da televisão não é importante nesse processo, né? Vamos lá. Então, durante a pandemia, trouxe uma ebulição para essa questão dos filhos aqui, mas deixa eu contornar a situação. Eu estava pesquisando sobre o período de pandemia, havia uma expectativa de que a quantidade de filhos fosse aumentar, né? Essa taxa de natalidade fosse aumentar, isso não ocorreu, isso diminuiu, na verdade, em decorrência de um grande número de divórcios também durante a pandemia, né? Mas a gente pode entender mais ou menos, no contexto geral, que as famílias têm diminuído ao longo do tempo por causa da opção por uma melhor qualidade de vida. As pessoas agora preferem ter menos filhos e dar uma melhor criação, na educação, né? Então, diminui a quantidade de filhos e dá uma qualidade melhor de vida. Atrelado a isso tem a questão econômica delicada, custo de vida é alto. Eu não estou justificando, não, viu? Eu estou fazendo uma apologia a ter poucos filhos, não. Só um contexto geral aqui. As mulheres, os casais, de maneira geral, têm priorizado, muitas vezes, a carreira, os estudos, isso dificulta conciliar a carreira com o relógio biológico, né? Às vezes, quando se pensa em ter filhos, a mulher já está lá na casa dos 40, então já não dá para ter 21 filhos, não é verdade? Então tem que diminuir isso aí. Instabilidades no casamento, número de divórcios, então são muitos os fatores atrelados a toda essa questão que justificam, pelo menos tentam justificar, né? Essa é uma tentativa de justificar essa diminuição, ou de tentar se entender esse fenômeno da diminuição do número de filhos, as famílias cada vez mais reduzidas. Mas tem outra questão que tem amedrontado muitas famílias, e isso eu tenho ouvido e percebido na nossa experiência pastoral. É muito comum as pessoas dizerem assim: esse não é um bom tempo para se ter filhos, por causa da maldade. Já ouviram esse argumento também? Não é um bom tempo para se ter filhos. Maldade crescendo, a impiedade, a escola não é um ambiente seguro, a nossa sociedade cada vez tem colocado aqueles valores, os pilares, né, que fundamentam a nossa cultura judaico-cristã, elas estão assim sendo bombardeadas. Então, não é um bom tempo para se ter filhos. A pergunta é: já teve um bom tempo para se ter filhos? Porque o primeiro assassinato ocorreu dentro de casa, né? No contexto familiar. Isso eu estou falando do século XXI, não. Não estou falando de algo do jornal que você pode abrir aí e perceber alguma violência doméstica ou esse tipo de situação. Eu estou falando de Gênesis, meus irmãos. Eu estou falando lá de um contexto de violência. Já a gente percebe Gênesis capítulo 4, poligamia, violência. Em Gênesis 6, o dilúvio ocorre por quê? Porque Deus olha, a maldade é tamanha que chega
até os céus. Então tem a questão do dilúvio. O fato é, meus irmãos, que também a gente começa a pensar que a maldade sempre vem de fora. Percebe nisso? Por trás desse argumento assim, de dizer que o mundo anda muito violento, é um tempo mau, é um tempo perverso, é um tempo difícil para colocar filhos no mundo, a gente começa a entender, o argumento é esse, o mal vem de fora, o meu filho vai ser o quê? Contaminado com o que é externo. Pode influenciar, mas o fato é que os nossos filhos, eles já nascem pecadores. O seu filho é uma ameaça para o mundo. O meu filho é uma ameaça para o mundo. Se não for a graça de Deus. Não é verdade? Se não for a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, porque são pecadores. Eu quero pegar o exemplo de Jó aqui, que teve 10 filhos. E tentar entender aqui como ele se portava, né, diante da possibilidade de ver seus filhos pecando. E a gente vai perceber que o caminho trilhado por Jó, que não se sabe a época em que esse livro foi escrito. Jó é um personagem dos mais antigos da Escritura, pelo contexto, e aqui, quando a gente vê os primeiros versículos, ele ocupando a posição de sacerdote do lar, então isso nos remonta a um período que antecede toda a estrutura de holocausto, de ritual, né? Organizado, né? Prescrito. Mas o caminho que Jó trilhou continua válido até hoje. Foi o caminho da intercessão. Lembremos que Jó não é o foco principal do texto de Jó, né? O que está ocorrendo aqui no livro de Jó é uma trama que vai mostrar nas entrelinhas o caráter de Deus, mostrar que há um Deus soberano. Ela se tocou nesse assunto aqui rapidamente, e tenta entender e mostrar como o sofrimento, ele não foge do controle de Deus, mas é um instrumento de Deus para cumprir os seus propósitos. Deus é soberano sobre o sofrimento, inclusive sobre o sofrimento dentro do contexto familiar. Porque perceba que Jó começa a tratar, nas suas primeiras linhas aqui, sobre um drama que bate à sua porta. E vai mostrar que tudo dentro desse contexto estava dentro do controle do Senhor. Mas esse texto fala sobre o caráter de Deus, mais do que a inocência de Jó. É isso que está em jogo. Jó serve como ator principal de suporte no palco em que a dignidade de Deus será provada por Satanás, o qual acusa Deus de ser um teólogo da prosperidade que só recebe louvor porque suborna suas criaturas. Nesse argumento de Satanás, dizendo assim, olha, Jó, teu servo Jó, só te dá louvor porque ele é próspero. Então, Satanás está acusando Deus de ser um teólogo da prosperidade. Aqui a gente começa a perceber também que no meio da luta de Jó, dentro dessa providência de Deus em sua vida, Jó começa a entender que ele necessita de uma figura mediadora. Ele necessita de alguém que se coloque entre ele e Deus como um mediador. Isso nos aponta para quem? Para o nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo. Jó prefigura Cristo no sentido de que ele é um sofredor inocente, apanhado na tensão e na inimizade da luta entre as forças do bem e do mal. Mas através dessas trevas ele passa a conhecer Deus de uma forma mais plena e íntima. Lembra do que ele diz lá no capítulo 42, que ele diz assim, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Mas não nos esqueçamos que antes de chegar a esse entendimento mais claro sobre a soberania, sobre os propósitos de Deus, há uma declaração no capítulo 19, maravilhosa, que ele diz assim, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive
e por fim se levantará sobre a terra. Essa a declaração aqui. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro em mim. Então, perceba, é Deus trabalhando no coração do seu servo Jó e nos mostrando que no pano de fundo desse sofrimento é um Deus que conduz a sua vida, o seu destino e também a sua casa, mesmo em meio à tragédia. Qual o resumo aqui dessa aula? Deus chama pais para serem intercessores fiéis, focalizado no coração dos filhos. Deus chama pais para serem intercessores fiéis, focalizados no coração dos filhos. Duas partes eu quero mostrar isso. Primeira coisa, a adoração dos pais deve anteceder a intercessão pelos filhos. A adoração dos pais, ou seja, a vida espiritual dos pais, deve interceder a sua vida de intercessão, sua prática de intercessão pelos filhos. Esse texto começa mostrando a integridade de Jó, de maneira exemplar aqui. Perceba, olhe para o texto de novo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem o quê? Íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É maravilhoso quando um texto começa a tratar assim sobre um personagem, né? Talvez você lembre de Noé. Não é tratado assim também, né? Um homem temente a Deus, um homem justo e piedoso. O que é que significa isso aqui? Essa retidão, essa piedade mostra que tanto o caráter de Jó, como também a sua postura diante dos homens era algo que chamava a atenção. Ele tinha uma boa reputação, mas ele tinha um extraordinário caráter. A boa reputação chama a atenção dos vizinhos, da igreja, da sociedade. O caráter chama a atenção de Deus. Isso é sempre mais importante. Perceba, 3 coisas interessantíssimas aqui nesse texto, que marcam assim a ordem de prioridade na vida de Jó. A gente vai começar a entender aqui que Jó primeiro tinha um compromisso com Deus. Depois Jó tinha um compromisso com a família. Depois vai começar a mostrar o relacionamento dele com seus filhos, sua estrutura familiar, e depois vai falar sobre suas posses. Veja, essa é uma sequência, uma ordem de prioridade, meus irmãos, que se a gente inverte isso acaba causando muito problema. Primeiro é Deus, segundo família, depois trabalho e as demais coisas. É sempre essa a prioridade, deve ser essa ordem. Todas as vezes que nós buscamos ou invertemos essas ordens, a ordem dessas coisas, isso causa problema. Se eu coloco família acima de Deus, eu me torno um idólatra da família. Muitas pessoas que passam a idolatrar a família. Se eu coloco as minhas posses acima da família, a tragédia é grande, porque eu vou priorizar a família. Mas a tragédia é maior, por quê? Porque eu tirei Deus do centro. Você deve saber que todas as vezes que nós tiramos Deus do centro, toda a nossa vida fica bagunçada. Tudo mais acaba se invertendo. Isso é um valor do Novo Testamento. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é o ser de Deus, é a glória de Deus, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então, esse é um princípio que a gente deve observar. Então, vamos lá. Primeiro, a vida de Jó com Deus. Homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Eita, esse é o desejo do meu coração, meus irmãos, para a minha vida. Esse é o meu desejo para a vida dessa igreja, para a sua vida. Sejamos o quê? Pessoas íntegras, retas, tementes a Deus e que sempre procuramos nos desviar do mal. Temente a Deus que se desviava do mal. Esse veredito aqui é endossado pelo próprio Deus. Eu falei de vocês sobre boa reputação, né? É aquilo que os homens atestam. Ele é um bom homem, ele é um bom homem. Mas esse fato de ser um homem temente a Deus e que se desvia do mal é endossado pelo próprio Deus. Versículo 8, veja aí. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Capítulo 2, também é uma declaração, eu botei uma referência, acho que é errada aqui.
Ah, mas tem outro texto aqui, eu coloquei errado aqui essa referência, mas em outra passagem também Deus vai atestar que endossar esse caráter, essa integridade de Jó. A gente vai perceber nesse texto que o infortúnio que ocorre com Jó não provém de comportamento pecaminoso de sua parte. Você deve entender aqui, eu estou antecipando, a tragédia, obviamente que já no capítulo 1 bate à porta de Jó, quando ele perde seus bens, ele perde sua saúde, ele perde seus filhos e até a confiança da própria esposa. Mas isso não é atribuído a essa questão causal. Nós buscamos sempre culpados, não é verdade? Se algo de ruim acontece conosco ou com alguém, a gente começa, o nosso pensamento via de regra teve pecado aí, aconteceu alguma coisa. Deu errado a criação do filho, teve pecado dos pais. A gente sempre procura culpados, cabeças vão rolar. E aqui a gente começa a entender que não necessariamente o que ocorreu na vida de Jó é uma consequência direta de um pecado dele. Jó não era somente um homem conhecido internacionalmente. A fama de Jó se alastrou ali pelo antigo Oriente Próximo, pelo local chamado Uz. Nós não sabemos bem ao certo onde fica, mas sabemos que o testemunho de Jó ecoou naquele lugar. Seu nome era respeitado na terra, mas era honrado no céu, conhecido pelos homens. E ele era muito conhecido por aquilo que tinha, mas ele era reconhecido no céu pelo seu caráter, pela sua integridade. No decorrer do livro a gente vai ver que isso vai se tornar cada vez mais claro. Jó, nesse livro, ele não pretende converter os seus filhos através da coerção. Você vai se converter. Até mesmo dentro dessa realidade familiar, os filhos de Jó, a gente vai perceber que eles já eram casados, etc, etc. Mas dentro dessa postura, a gente começa a entender, não era uma questão de coerção, mas era uma questão muito mais de um testemunho fiel que arrastava o coração dos filhos. Jó, ele era um homem respeitado, a gente vai ver isso no capítulo 29, ele era um juiz justo e honesto, um conselheiro sábio, um patrão honesto, era um homem hospitaleiro e generoso. Tudo isso faz parte do caráter de Jó, tudo que esse texto vai nos falar sobre ele. Muitas vezes a gente quer impor a nossa fé, entenda muito bem o que eu quero transmitir aqui, muito mais por uma questão assim, você tem que ser. Muitas vezes nos esquecemos daquilo que nós devemos ser. Por mais que tenhamos uma parcela de responsabilidade no que tange a instrução dos nossos filhos, isso é um fato, especialmente, obviamente, enquanto eles estão debaixo do nosso teto, debaixo da nossa autoridade, digamos assim. No entanto, entendemos que a salvação do nosso filho não depende de nós. E que antes de nós nos preocuparmos com o outro, eu devo me preocupar comigo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai escrever para o seu filho na fé chamado Timóteo, ele vai dizer, olha, cuida de ti mesmo. Ele mesmo vai dizer, olha, eu tenho cuidado com minha própria vida para que depois de ter instruído tantos, ter abençoado tantas vidas, eu mesmo não venha me perder. Veja que ele sempre coloca a sua vida com essa atenção redobrada. Às vezes os filhos chamam tanto a nossa atenção, de preocupação, como anda a sua vida espiritual, que nós acabamos por afrouxar a nossa própria vida e a nossa própria devoção. Há uma coisa aqui, a gente começa a perceber essa estrutura familiar, a vida familiar de Jó. Se o lar é o lugar que somos o que somos, nada melhor do que o contexto familiar para peneirar o caráter do homem de Deus. São palavras do David Merck aqui. Nada melhor do que o lar para peneirar o caráter do homem e da mulher de Deus. Se somos íntegros, se o mundo diz que somos pessoas íntegras, isso deve começar no lar. Porque perceba que às vezes a igreja diz, esse é um homem íntegro, essa é uma mulher íntegra. No trabalho a gente vai ter essa mesma, transmitir essa mesma impressão, mas no contexto familiar faltou consultar a esposa, faltou consultar o marido, faltou consultar seus filhos, né?
porque é evidente que a nossa vida de piedade, ela não começa fora, mas começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, para demonstrar esse caráter piedoso, transformado por Deus, os primeiros versículos desse livro descrevem a piedade desse homem nesse contexto familiar. Essa abordagem não deve nos surpreender, porque perceba que quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre os líderes na igreja, presbíteros e diáconos, ele vai mostrar lá em 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, ele vai começar a elaborar sobre o caráter do homem, né? Sobre as características que esse homem deve ter, mostrando que tudo começa de uma avaliação na sua posicionamento, no seu caráter dentro da sua casa. Como é a família de Jó? Eu já disse a vocês que ele tinha 10 filhos, nessa primeira leva, né? Porque depois a tragédia bate a sua casa, seus filhos todos morrem depois do vento que bate a estrutura de sua casa e todos falecem ali, uma tragédia horrenda para a vida de Jó. A gente não sabe muito sobre a esposa de Jó. A coitada, ela só aparece no capítulo 2, dizendo: amaldiçoa, pois és teu Deus, e morre. Mas é muito complicado julgar uma mulher que acabara de perder 10 filhos. Não é? A gente que está vendo o marido passando por um perrengue desse, é muito difícil, né? Essa graça de Deus para lhe manter de pé. Então, o que a gente sabe da mulher de Jó é no momento de fraqueza. Meu Deus, já viu essa impressão que se passa de outra pessoa quando ela está desequilibrada? Você vai dizer, essa pessoa, meu Deus, ela não é crente não. Ela não é crente não. Mas a pobre, eu quero crer que ela era crente. E depois a gente vai dizer que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Depois disso, a gente vai ver sobre as posses dele, né? Veja aí. Ele possuía 7.000 ovelhas, versículo 3, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Era o homem maior de todos do Oriente, mas perceba que, à luz da Bíblia, ele não é reconhecido primeiramente por ser o maior do Oriente, mas por ser temente a Deus. Ser temente a Deus. Quantas das vezes nosso coração se enche de vaidade, ou invertemos a prioridade das nossas vidas por causa de uma pseudo-prosperidade. Não é mesmo? Aqui a gente vê essa ordem na vida de Jó. Muitas vezes as pessoas dizem ter muitos filhos impedem um bom pastoreio dos mesmos, né? O trabalho, a agenda e tudo. E a gente vai perceber que na vida de Jó parece que essa coisa não ocorria, não. Ele era responsável para com os seus. Vejam, a gente recapitular aqui. A adoração dos pais deve anteceder a intercessão pelos filhos. Deus está interessado em seus filhos, certamente. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deus está interessado em você. Deus está interessado na sua vida, primeiramente. Entenda que nós precisamos estar perto do Senhor Deus. A salvação dos nossos filhos depende do Senhor. E nós precisamos estar perto do nosso Deus, cuidando e protegendo a nossa fé e o nosso coração. Deus está interessado em nós. Tudo esteja em ordem dentro do nosso coração. Não idolatre a família, não priorize os bens, mas foque naquilo que é eterno. Foque na presença do Senhor Deus. Uma das principais necessidades da família atual não é de ter filhos menos rebeldes, mas de pais mais piedosos, mais devotos. Essa é a nossa maior necessidade, entenda isso. Ter pais mais perto de Deus. Não o fato de dizer, eu vou levar meu filho para a igreja, mas em casa ele não é instruído. Ele não recebe a atenção espiritual que deveria receber. E isso, muitas vezes, a espiritualidade do filho, nem todas as vezes, mas muitas vezes é um reflexo o quê? Da nossa própria espiritualidade, que anda muito frágil. Muitas vezes pode ocorrer, nem sempre, mas isso pode estar ocorrendo. Mas a gente percebe que a criação dos filhos, em muitos aspectos, depende da espiritualidade dos pais. Uma vida sem princípios, uma vida sem piedade,
acaba ocasionando uma criação muito frouxa para os filhos, sem princípios basilares muito bem fundamentados, muito bem firmados. Todas as vezes que nós dizemos assim, meu filho, priorizamos ao máximo a educação dos filhos, nós estamos transmitindo uma mensagem para os nossos filhos, que ser bem-sucedido para o mundo, ou no mundo, suplanta o ser piedoso na presença de Deus. Essa é uma mensagem que muitas vezes está nas entrelinhas. Nem sempre a gente vai dizer isso de maneira aberta, mas perceba, se nós estamos sempre pensando, comprar uma casa nova, ou trocar o nosso carro, não há pecado nenhum nisso, mas estamos sempre pautando as nossas conversas no sentido de adquirir bens, ou disso ou daquilo, nós estamos transmitindo a mensagem para os nossos filhos, que ser bem-sucedido no mundo é a missão primordial da vida dele. E que se ele não alcançar isso, ele vai ser uma pessoa, um fracasso. Ele vai ser mal sucedido. Nada vai fazer sentido. Se Deus te deu uma condição, meu irmão, de dar uma boa educação para os seus filhos, dê glória a Deus. Graças a Deus. Mas não torne isso o foco principal da vida dele. A maior necessidade que nós temos é da presença do Senhor Deus. É da presença dele. Então perceba que muitas vezes nós sempre estaremos transmitindo uma mensagem para os nossos. Que mensagem é essa? Que mensagem é essa? O pastor Flauber comentou nesses dias sobre um episódio que aconteceu com outro pastor presbiteriano chamado Valdeci Santos, que há muitos anos atrás ele comprou um carro zero, botou lá um equipamento de som, essas coisas que a gente gosta de ver no carro, né? Eu não gosto particularmente de muito som, não. Eu gosto de uma telinha, tal, mas com som sem muito barulho. Mas botou aquele sonzão e tal, parece que cobriu os bancos, deixou bem tunado, né? A palavra é essa. Daí, certa vez ele foi, né? Estacionou o carro, e quando foi pegar o carro, ele... não é esse, não é aquele, não é aquele. Ele foi roubado, né? Foi roubado, levaram o carro dele e ele se portou com muita tranquilidade, não é? Anos depois, os filhos estavam relatando a ele como aquela postura dele diante dessa perda foi importante transmitir uma mensagem para os filhos. Ele diz, pai, como foi importante naquele dia? O senhor mesmo sendo roubado, como o senhor ficou tranquilo? Mostrando que o coração do senhor não estava nessas coisas. Isso transmitiu uma mensagem para nós, que os bens, eles passam, eles não são mais importantes. Mas se tem uma coisa que marca profundamente, meus irmãos, a vida de um filho, é a espiritualidade dos pais. Tem um pastor no seminário chamado Sérgio Lira, certa vez, ele era criança, e ele lembra-se que todos os sábados, pelo menos essa lembrança que eu tenho, todos os sábados o pai costumava andar com ele, brincar e passear, então ele esperava ansiosamente, como uma boa criança, né? Ele ficava esperando ansiosamente para o momento da brincadeira, para o momento da recreação, para aquele momento de desfrutar da presença do pai. Mas teve um dia que o pai não foi brincar com ele. Ele olhou para a porta do quarto do pai, a porta estava trancada. E ele dizia, mamãe, cadê papai? Para brincar comigo. Aí a mãe dele disse, filho, papai não vai brincar hoje. Papai está orando. Papai está precisando orar. Eu ouvi o testemunho desse pastor, Sérgio Lira. Acho que Sérgio Lira tem quase 70 anos. Ele, lembrando de algo que ocorreu na infância, que marcou profundamente o seu coração, e não foram as brincadeiras, por mais que esses momentos fiquem marcados, fixados no coração, mas foi um dia em que o pai estava com com a porta do seu quarto trancada, falando com Deus. Naquele dia, uma mensagem muito profunda foi transmitida ao coração daquele homem, que a prioridade do seu pai era estar na presença de Deus. Qual é a mensagem? Qual tem sido a mensagem que você tem pregado na sua casa, meu irmão? Que nós temos pregado aos nossos filhos? O que é que marca profundamente?
Não por causa de uma lembrança futura de vídeos e de um acervo fotográfico, que eu não sei como vai ser nas próximas gerações, para arquivar tanto conteúdo, né? Se eu procuro uma foto da minha infância, elas são escassas e bem esquisitas, daquela, mamãe, não mostra essa foto não, mamãe, né? Mas de tantos arquivos, tantas coisas de hoje para gerações futuras, de vídeo de um menino com 1 mês, 2 meses, mas o que é que marca, o que é que vai ficar para sempre, meu irmão? É o testemunho de fé, um homem de fé, uma mulher de muita oração, uma mulher que anda na presença de Deus. Eu garanto a você que isso é profundamente marcante para a vida de um filho. Uma mulher de muita oração, um pai que anda na presença de Deus, íntegro, reto, que anda na presença do Senhor. Essa é a nossa maior necessidade. Meus irmãos, nesse primeiro ponto eu quis mostrar para vocês que a nossa vida na presença de Deus, ela deve anteceder a nossa intercessão pelos filhos, ok? Nossa vida. Cuide da sua vida. Cuide do seu coração. Cuide, alimente-se da palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos passar uma coisa para os nossos filhos que nós nem temos. Às vezes não temos nem conteúdo para passar para os nossos filhos. Às vezes nossa vida é tão vazia. Isso transmite uma mensagem, sabe de quê? Uma mensagem de uma... Talvez hipocrisia não seja a melhor palavra, né? Às vezes nós nem fazemos isso de maneira intencional. Mas de uma vida meramente, de uma profissão de fé meramente oral. Que o Senhor nos ajude. Vamos para o segundo ponto? A preocupação espiritual com os filhos deve ser o compromisso contínuo dos pais. Tá bom? Compromisso, a preocupação espiritual com os filhos deve ser um compromisso o quê? Contínuo dos pais. Esse é o nosso compromisso. Então, essa palavra vai atingir aí quem é avô, quem já viu os filhos saírem, né? O ninho vazio, aqueles que têm filhos pequenos, como a gente, Ana Paula, Betânia, muitos aqui, né? Dorival. Vamos lá então. A gente vai perceber que a família de Jó era uma família harmoniosa. Olha o que diz o versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Aqui a gente percebe que os filhos já cresceram, talvez a casa de Jó costumasse a receber ali netos, não é? O fato é que eles tinham um cronograma, pense numa família festeira aqui. Eles tinham um cronograma, muito provavelmente aqui, esse texto está falando de datas festivas, comemorativas, certamente aniversário desses filhos. Então sempre tinha esses encontros, era algo contínuo, rotineiro, é uma celebração familiar. Parece que havia um tipo de rodízio desses aniversários. Foi numa dessas celebrações que o pior aconteceu, não foi? Onde estava todo mundo reunido ali, o infortúnio bateu na casa da família de Jó. A família de Jó parece cultivar comunhão uns com os outros, a alegria por estarem juntos, a inclusão de toda a família. Os filhos, eram maioria, 7 filhos, chamavam as irmãs, né? Os irmãos chamavam as irmãs para participarem, para estarem juntos ali. Pensemos aqui numa mesa farta, 10 filhos, tantos netos, tanta alegria, e isso Jó tinha a oportunidade de ver de maneira assim corriqueira. Ele teve a oportunidade de ver os filhos crescerem, se estabelecerem, prosperar em seus negócios, eles estavam saudáveis, ele teve a oportunidade de ver seus filhos crescendo em harmonia, em amor, sem facções, sem divisões, coisa maravilhosa aqui. E a comunhão é um aspecto importante da espiritualidade. Se a família diz que crê no Senhor Jesus, a gente vai olhar para essa família e a gente vai buscar o quê? Ver harmonia. Eu não estou dizendo com isso que não vai ter problema. Isso é utopia, né? Porque muitas vezes são os problemas, através dos problemas que Deus vai o quê? Santificando. Muitas vezes vai ter que estar perdoando. Sempre, né? Nosso relacionamento familiar. Teve uma coisa tão interessante. Nessa semana, um parente, o tio do presbítero Léo, do diácono Duda, faleceu, o senhor Anchieta. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes na casa
dessa família, em algumas celebrações, então uma família muito grande, sempre participavam, sempre com culto. Eu fui pregar até algumas vezes numa dessas celebrações, e mesmo no velório, num momento assim, marcado pela tristeza, né? Eu fiquei de longe olhando, sou muito observador para essas coisas, e depois do culto, pessoas ali abraçando umas às outras, mas teve um momento em que elas ficaram ao redor de São Anchieta, e eles começavam a conversar, como que rememorando muitos momentos. Eles passaram muito tempo ali, conversando, e parecia um ambiente mais suave, quando eles começavam a se lembrar. Então isso mostra, né, uma harmonia familiar, mesmo no momento de tanta dificuldade. O fato é que a nossa comunhão familiar demonstra claramente a nossa a espiritualidade também. Uma família que vive em pé de guerra e diz que é crente, tem alguma coisa que está errada aí, né, gente? Pode ter problemas? Pode não. Vai ter problemas. Mas como esses problemas são administrados numa boa conversa? Pode ficar irado, mas tem a reconciliação, tem o perdão, tem um andar junto, tem um caminhar mais uma milha. Então esse deve ser um ambiente que deve prevalecer dentro da nossa família. Se cremos no Senhor Jesus Cristo, devemos demonstrar isso também quando estamos reunidos. A gente deve prezar por isso. Mas olha o que diz o versículo 5, e esse é o versículo mais marcante dessa passagem. Talvez você concorde comigo. Ele diz assim, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Ele se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Quando se encerrava os dias de banquetes, eu estava mostrando a vocês, explicando que isso mostra que nas datas natalinas, certamente, eles se reuniam e faziam esse tipo de encontro, esses banquetes. Quando terminava esse banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. A palavra que é kadosh, né? A raiz aqui, separar para um uso exclusivo. No Antigo Testamento, um objeto, uma pessoa. No Novo Testamento, a gente vai ver Deus separando pessoas, um povo, né? Eis aqui, dentro dos meus olhos, um povo que foi santificado pelo Senhor, ou seja, separado pelo Senhor. Isso nos mostra o quê? Uma postura de Jó muito importante. Ele cumpre aqui uma posição de sacerdote do lar. E essa é a missão do esposo, que, ajudado e auxiliado pela sua esposa, vão o quê? Olhar, instruir, discipular e orar pela vida dos filhos. Nessa missão, muitas vezes, a esposa, seja por divórcio, viuvez, acaba assumindo, né, essa posição aqui, mas Deus, debaixo da sua graça, capacita com toda certeza. Esse é o meio de graça. Isso ocorreu com o patriarca Abraão também, sacerdote da família, consagrando seus filhos a Deus. No epílogo desse texto de Jó, ele mais uma vez cumpre essa tarefa, porque lá no capítulo 42, quando o Senhor Deus chama Jó, ele chama para interceder pelos 3 amigos, né? Ele faz Bildade e Zofar. Olha o que diz lá, 42, 8 e 9. Estou em Salmos, espera aí. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereci holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ou seja, esse sacrifício aqui, esse holocausto, era o quê? Um ritual de expiação, no qual havia ali uma substituição do infrator pelo sangue do animal. Era um ritual de substituição, um ritual de expiação. Era esse o processo aqui. Era isso que Jó estava atento, era isso que ele fazia, essa era a sua maior
preocupação. Interessante que os filhos consideravam Jó como líder espiritual, mesmo os filhos agora já estando em suas casas, né? Mesmo estando em seus lares, mesmo tendo deixado pai e mãe, eles continuam a ver Jó como alguém que é um líder espiritual. Jó chama, conclama-os e eles se apresentam na presença de Jó. Dentro desse compromisso que é contínuo, dentro desse compromisso que prevalece, que permanece para os pais, para as mães, dessa santificação. Daqui a pouco eu trato sobre algo que eu ia falar agora. Quando a gente vê a palavra santificava, não necessita de uma interpretação mística, como se a gente entendesse que através dessa oração os filhos iriam ser convertidos. Não é isso, nós não temos esse poder, vocês sabem, né? Sabe, quem converte é o Espírito Santo. É um compromisso de Jó aqui que mostra a preocupação que Jó tem com a vida espiritual do seu filho ou dos seus filhos. É isso que está ocorrendo aqui. A consagração dessa pessoa, mostrando, apresentando essa pessoa diante de Deus. É refletida essa ideia aqui de santificação no próprio ensino do apóstolo Paulo, porque ele diz que através de um cônjuge que é crente, um ímpio vai ser santificado. Através da vida de um cônjuge, veja como isso é importante, essa vida de piedade na presença de Deus. A nossa fé ela é relevante, mesmo dentro do ambiente onde estamos vivendo na presença de não cristãos. É relevante. Ele diz assim, eles são santificados através do convívio. A gente não entende isso como conversão, mas uma atuação especial do Espírito Santo na vida daqueles que têm convívio com um parente cristão. Ou seja, é um privilégio para um não crente conviver, ainda que ele não entenda isso, né? É um privilégio para ele estar convivendo com a pessoa crente. É o evangelho que está sendo ali pregado diariamente diante dos seus olhos, e veja a oportunidade que essa pessoa está tendo de quê? De conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Então, é nesse quesito aqui que a gente percebe que é uma santificação, através da vida de devoção e de piedade, é relevante, ela reverbera, ela marca a vida das pessoas, muitas vezes através da vida de um parente crente, uma família toda, né? Deus usa para mobilizar e abençoar uma vida, uma família por completo. Seja através da conversão, ou seja através da própria influência, né? Através da própria influência da fé na vida dessa família. Então, Jó fazia o quê? Ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Primeiro compromisso de Jó aqui, ele acha isso importante. Por quê? Porque ele se levanta de madrugada. A gente só se levanta de madrugada por aquilo que a gente acha o quê? Extremamente importante. Nesses dias de frio, hein? Você se levanta por qualquer coisa? Nada. Ele se levantava de madrugada, se antecipava. E o levantar-se de madrugada aqui mostra a urgência que Jó sentia em apresentar os seus filhos na presença de Deus. Não podia demorar, não podia ser depois. Ardia em seu coração essa responsabilidade. Não era depois do trabalho. Não era... Lembra daquela ordem de prioridade lá? Né? Aquilo era mais importante para ele. A vida dos seus filhos na presença do Senhor. Outra coisa aqui interessante era que Jó tinha 10 filhos, mas o texto vai dizer que ele oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Sabe, para quem tem mais de um filho, você consegue perceber e começa a julgar. Esse aqui é mais crente do que o outro, né? Na mesma atitude, na mesma situação, eles agem diferente. Alguns começam a demonstrar um progresso na fé, um entendimento da Bíblia melhor. Ele se antecipa e já está pronto para a igreja. O outro tem que ficar lá e se arrumar, ameaça. Um caráter às vezes mais polido e outro ainda com muita coisa a ser trabalhada. Qual é a nossa tendência? Orar mais por quem?
Às vezes a tendência da gente é orar pelo que aparentemente está o quê? Mais fraco na fé, aquele que não tem demonstrado o quê? Uma transformação. Vamos orar mais por esse. Sabe, meus irmãos, todos os nossos filhos dependem da graça de Deus. Todos. Todos os nossos filhos dependem dessa misericórdia do Senhor. Não é por estar demonstrando, talvez, um avanço na fé que a gente vai relaxar, não. Aí que ele precisa de oração mesmo. Senhor, preserva, Senhor, guarda, o outro está mais fraco na fé. Senhor, abençoa, converte. Tem misericórdia dos meus filhos. De modo que Jó olhava para todos os filhos, e quando ele olhava para os filhos, ele os olhava como pessoas que precisavam da misericórdia de Deus. Eles precisavam dessa graça do Senhor sobre os seus. Uma coisa interessantíssima aqui é porque Jó pensava. Não era uma coisa que ele viu. Ele não estava ali na festa, olhando, né, seguindo lá, vendo as publicações do filho e tal. Não, me parece que ele nem ia para essas festas, essas comemorações. E eu não estou querendo... O texto não nos diz que essa era uma festa onde havia uma postura inadequada dos filhos. Era uma festa familiar, né? Uma festa familiar, era em casa. Então, possivelmente, era um ambiente tranquilo, agradável. Mas Jó, mesmo assim, ele pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Talvez. Na palavra original aqui é abençoado. Os copistas, eles mudaram essa palavra porque eles evitavam colocar a palavra amaldiçoado do lado da palavra Deus. Eles nunca colocavam, então eles substituíam. Então é um eufemismo aqui, eles colocam aqui abençoado. Então nessa tradução já é blasfemado, tá bom? Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu o quê, irmãos? Coração. Não era algo que era possível de se ver. Muitos dos pecados dos nossos filhos a gente não vai ver, gente. Está no coração, é onde nasce, é onde se prolifera tantos pensamentos e tanta maldade. Muitas vezes os nossos filhos não serão pegos em flagrante. Jó não tinha como supervisionar 10 filhos. Talvez você tenha um filho, você ainda tente. 2 filhos, não sei se é possível para quem tem 2 filhos aí. 3 filhos, não dá não. 4 filhos, pronto, já era. Mas Jó, de maneira muito perspicaz, ele pensava: talvez isso tenha acontecido. Muitas vezes nós somos caça-fantasmas com os nossos filhos. A gente fica querendo pegar eles em algum flagrante. Alguma coisa que mostre claramente que eles estão, né, pecando. Estou dizendo com isso que a gente não deve supervisionar os nossos filhos, ok? Precisamos supervisionar, sobretudo nesses tempos de redes sociais, né? Essa é a nossa função. Mas muitas vezes nós estamos ali como caça-fantasmas. Mas Deus não chamou você para ser caça-fantasma, não. Deus chamou você para ser um intercessor e para discipular o seu filho. Fantasmas vão existir, com certeza. Seu filho talvez seja o melhor modelo de filho, o mais comportadinho. Às vezes a gente gosta de ver isso nos filhos. Ele é o mais comportado. Porque isso é bom para a igreja vai elogiar. Ele é o mais... Não, olhe, que maravilha é o meu filho. E nós nos contentamos com isso. Ledo engano. Às vezes, seu filho pode ser introspectivo e você acaba pensando que é uma pessoa que não tem suas fugas no coração. O coração do homem é pecaminoso, gente.
É sempre bom olhar e deixar os nossos filhos sob suspeita. E assim a gente não vai se surpreender tanto quando ele falar alguma coisa, quando tiver uma postura tal, quando tiver um comportamento inadequado. Rapaz, que se abalam por demais quando vê qualquer desvio dos filhos. Isso é natural do coração. Não deve ser assim, ok? Pela ação do Espírito Santo, nós cremos e pregamos para que haja uma transformação no coração dos filhos. Mas não se abale demais. Quando for surpreendido por um pecado de um filho, aquele pecado já deveria estar ali há muito tempo. E ele só se manifestou naquela situação, naquela ocasião. Não é desespero, mas é o mesmo caminho que se faz de discipular o filho e de orar pelo filho. É esse o caminho. É esse o caminho. E se o seu filho não tem atravessado certos limites, você que tem um filho bonzinho, eu estou sendo irônico, porque não existe filho bonzinho, tá bom, gente? Se ele não tem atravessado certos limites, é porque Deus tem guardado sua vida. É porque Deus tem sido por demais generoso e gracioso. Jó, ele pensava, talvez os meus filhos tenham pecado. O que é que Jó fazia? Reunia os 10 filhos, era? Vamos lá, o que é que está acontecendo aí? Um por um, vamos lá, vamos investigar. Embora isso possa ser, deva ser o cuidado dos pais, como eu já falei, não vou repetir, mas o primeiro caminho de Jó era o quê? Apresentar os filhos na presença de Deus. Talvez eles tenham pecado. O foco de Jó era interno, não externo. Não era uma preocupação com mera aparência, comportamento ou religiosidade. Muitas vezes nos damos por satisfeitos se os nossos filhos forem religiosos. Meus irmãos, vocês não ouviram falar que há sepulcros caiados? Que não é uma postura que parece ser adequada, que salva, mas é o Santo Espírito do Senhor convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Jó mirava o centro, o coração dos seus filhos, pois ele sabia que uma vez alcançado o coração, o comportamento seguia. A gente não pode querer somente filhos comportadinhos, que nos faça a gente receber elogios. Esse menino nunca me deu trabalho, uma bênção. Nós não conhecemos o coração dele. E graças a Deus, talvez a gente se desesperasse muito se a gente conhecesse o coração do nosso filho, viu? Conhecendo um pouco do meu coração, já fico meio, meu Deus, tem misericórdia. A gente também deve ter esse cuidado. Não querer que Deus alcance o coração dos filhos, porque se eles forem crentes, a gente vai ficar longe de encrenca. Então, nós queremos que o quanto antes nossos filhos se encontrem com o Senhor Jesus, ou Jesus converta o coração dos nossos filhos, que aí a gente vai ter uma vida mais tranquila. Ele vai para a igreja, ele tem uma vida tranquila, ele não me dá trabalho. Veja que pensamento não é adequado, não é? Não é questão de não lhe dar trabalho. Às vezes um filho crente e convertido pode lhe dar trabalho, sabia? Pode sim. Dentro do processo de santificação. Há lutas que vão perdurar mais. Há filhos que vão ser mais problemáticos ali. Perceba que o filho pródigo, quando saiu de casa, momentaneamente ele esqueceu o seu pai. Uma apostasia ali periódica. Mas o filho que estava dentro de casa estava mais perdido do que o que estava fora, gente. Eles precisam do Espírito Santo de Deus, da verdadeira conversão. E essa deve ser a nossa oração, para aquele que se mostra um tanto quanto rebelde, quanto aquele que está debaixo do cuidado do pai, parece ser estar tão tranquilo, mas na hora ele vai manifestar um coração que precisa ser transformado. Nós não podemos querer filhos bonzinhos para nos garantir uma vida tranquila hoje. Nós queremos filhos santos que vivam eternamente na presença de Deus.
Essa deve ser a nossa oração, esse deve ser o nosso foco. Talvez os meus filhos tenham pecado, que mostra que talvez não tenha algum pecado aparente ali na vida deles. Uma coisa, a gente está nos finalmente aqui, também dê oportunidade para que o seu filho também erre. Às vezes nós queremos evitar que o filho erre. E queremos montar para ele, sabe, um ambiente, o Éden antes da queda, para que ele não erre. E muitas vezes nós acabamos por transmitir uma mensagem legalista da fé. O erro vai fazer parte. Mas através, o que a gente deve orar, não é que ele não erre, porque eles vão errar, mas para que eles se arrependam. Esse é o caminho de volta. O erro é inevitável, gente. Oramos a Deus para que não sejam erros tão gritantes, né? Deus tem misericórdia. Que ele não siga certos caminhos, talvez até o próprio caminho que você seguiu na mocidade. Você fica olhando para o seu filho, Senhor, livra do caminho que eu trilhei, livra o meu filho. Mais importante, meus irmãos, ainda que seu filho erre, é que ele saiba o caminho de volta, que ele se volte para os pés de Jesus. Talvez você vai ter um filho que nunca erra aparentemente, talvez traga uma satisfação momentânea para você, mas tem um filho que erra fatalmente, mas que volta aos pés do Senhor Jesus Cristo. Oh, quanta alegria há de saber que há humildade, onde há arrependimento, a ação efetiva do Espírito Santo. Oremos pela conversão dos nossos filhos e desconfiemos de sua fé, não por incredulidade, mas para fomentar uma vida contínua de intercessão por eles. Sabe, Deus nos dá filhos. Porque muitas vezes nós somos legalistas. Preste atenção. Seguinte, por exemplo, o seu filho, ele desobedece 10 vezes no dia. E às vezes você quer discipliná-lo 10 vezes. Isso é uma suposição, né? Você quer discipliná-lo 10 vezes por dia, para que ele, e você entende que ele vai ser corrigido naquele ato ali. E muitas vezes o filho, ele vai precisar errar. Quando o filho pródigo errou, o pai não amarrou as cordas e diz assim, você não vai sair não. Agora, eu entendo, Edvan, presbítero, que muitas vezes esse cuidado é para com o filho pequeno, muitas vezes, né? Muitas vezes ele vai ter que ser instruído, ele vai ter que ser advertido, ele vai ter que ser admoestado. No sentido de não ser legalista, de pensar que o filho não vai derrapar, de pensar que o filho ele não vai ter a oportunidade de pecar. Certo. Uhum. Exatamente. Da oportunidade do filho errar não é instruir ou deixar de cumprir o seu papel enquanto pai, mas entender que o próprio trabalhar de Deus vai incluir o erro do filho. Filho, olhe, papai está dizendo, você não vai fazer isso, ou você não deve fazer isso. Se você fizer isso, tal coisa vai acontecer, e você já sabe das consequências. Eu não sou uma sombra do meu filho. Fatalmente ele vai errar. E através desse erro, muitas vezes Deus vai trabalhar no coração e na espiritualidade do nosso filho. Talvez seja uma frase tanto quanto polêmica, tá certo? Mas não é que você vai deixar o seu filho pecar abertamente e você não vai admoestá-lo. Você vai admoestá-lo, você vai cumprir o seu papel ali enquanto pai. Mas entendendo que o próprio erro faz parte do trabalhar e na santificação do filho. Senão, não precisaria haver santificação. O que é santificação? É um caminho de volta, né?
De discipulado. Exato, é de discipulado. Certo, certo. Talvez ele não tivesse essa noção, mas talvez tivesse, porque o próprio Abraão tinha, não é? Exato, exato. Que prevalece. Exatamente. É um princípio que prevalece. Tá bom? Obrigado, Edvan. Obrigado pela contribuição. Certo, certo, certo. Essa questão, o presbítero Edvan falou sobre essa questão da minha fala, no qual eu falei assim, olha, a gente tem que dar oportunidade para o seu filho pecar. Então, mostrando algumas colocações, talvez a gente deva ter esse cuidado. E eu estou explicando que não é um deixar pecar voluntariamente sem cumprir a obrigação paternal, sem cumprir a obrigação de disciplina, não é? Mas é entender que os filhos fatalmente irão errar e mesmo dentro de todo ambiente que a gente vai criar para que ele não peque, ele vai acabar pecando. Então, o princípio é esse. Se você pecar, certamente você morrerá. Esse é um princípio. Se você pecar, certamente você vai morrer. Aí, mesmo quando eu não disciplinar o meu filho, se ele pecar, o princípio permanece. Ele está desagradando a Deus. Exato. Exato. Admoestar. Exatamente. Aham. Exatamente. Lembrando aqui que quando passa-se a idade adulta, o filho ele sai debaixo dessa autoridade primeira do pai, mas o pai ele continua com a sua missão de ser o quê? De certa forma, um discipulador, mas o que prevalece aqui, pensando nesse princípio do texto, como intercessor. Vai ter uma época que você não vai trocar mais a fralda do seu filho, você não vai levá-lo mais à escola. Vai chegar uma época que você não vai tomar mais decisões pelo seu filho, vai chegar uma época que você não vai mais pagar as contas do seu filho, mas nunca vai chegar o tempo que você não vai precisar mais orar por eles. Isso é o que prevalece, o que permanece. Tá bom, meus irmãos? Deixa-me concluir aqui, até mesmo pelo horário. Tem uma história, eu contei até em outra oportunidade, de um pastor chamado Eugene Peterson. Ele foi um palestrante muito conhecido. Aí no seu funeral, o seu filho disse uma fala muito interessante. Ele disse assim, chega a ser risível, falando do pai, como você os enganou. Durante 30 anos a cada sermão, você os fazia pensar que estava trazendo algo novo. Eles achavam que você era como um mágico, com seu longo manto negro, escondendo muitas coisas em suas amplas mangas e sempre tirando delas algo fresco, algo novo, e fazendo eles acharem que era apenas para eles ali. Eles não sabiam quanto simples isso era. Eles estavam cegos quanto ao segredo. Eles não sabiam que você sempre pregou, Pai, um único sermão. E era o mesmo sermão que por anos você entrava no meu quarto de noite e sussurrava junto ao meu ouvido amavelmente enquanto eu dormia. Sempre foi um único sermão e ele era assim: Deus te ama. Deus está ao seu lado. Ele vai te alcançar. O seu amor é persistente. Meus irmãos, qual o único sermão da nossa vida?
da nossa integridade, da vida da gente com Deus. Deus te ama, Deus está do seu lado, Deus vai te alcançar, não eu não tenho como alcançar o seu coração. Desistam dessa missão, pais, vocês estão muito exaustos, porque vocês atribuíram para si a missão de alcançar o coração. Vocês apontam o caminho para o céu, mas é o Espírito que conduz. Você não é o Espírito Santo, mas você pode se dobrar diante do poder do Espírito e pregar esse único sermão. O amor de Deus é persistente, mais persistente do que a sua própria persistência. Mesmo quando você não estiver orando por ele, o pai que mais ama o filho, a mãe que mais ama o filho, que mais se dedica à oração, uma hora você vai ficar exausto, uma hora você vai dormir, uma hora você não vai aguentar. Mas o amor de Deus é persistente. Oremos por isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai de amor, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bom. Nós queremos te agradecer por essas famílias que conhecem o Salvador, que agora, ó Pai, entendem a sua missão. Ajuda-nos, no entanto, ó Pai, a colocarmos todas as coisas em ordem na nossa casa, na nossa vida, a prioridade da nossa fé. Primeiramente, Deus, acima de todas as coisas, sendo, ó Pai, a nossa maior intenção, nosso maior desejo seja alegrar o Teu coração, viver na presença do Senhor, amar-te profundamente, cuidar da nossa própria vida, ó Pai, para sermos pastores do nosso lar, para sermos auxiliadores da nossa casa. Precisamos estar perto de Deus, precisamos estar, Senhor, devotados na Tua presença. Senhor Deus, abençoa também a nossa casa, a nossa família. Às vezes, através e por meio dos filhos, o Senhor mantém os nossos corações e os nossos joelhos sempre dobrados na Tua presença. O Senhor nos dá filhos para nos manter sempre em oração também, nos quebrantando, fazendo-nos entender, Pai, que nada podemos, Pai. Perdoa os nossos pecados enquanto pais e mães aqui. Somos falhos, somos pecadores e precisamos do Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude para que eu e a minha casa, nós e a nossa casa, estejamos na presença do Senhor te servindo. Faz com que os nossos filhos experimentem, ó Pai, experimentem desse novo nascimento. Faz essa obra, Pai, é isso que nós te pedimos. Ainda que te peçamos que eles tenham um casamento abençoado, se for da Tua vontade, um bom emprego, se for da Tua vontade, que sejam íntegros, ó Pai, retos diante dessa sociedade perversa, mas a nossa maior ação é para que eles não vistam uma capa religiosa, mas que eles se arrependam de todo o coração e vivam para a glória do Senhor, amando Cristo e aguardando a sua volta e se preparando para esse grande encontro. Abençoa a nossa casa, Senhor, abençoa a nossa vida, assim nós oramos em nome de Jesus. Recebamos a bênção, que é a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso eterno, poderoso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Um bom dia a todos. Logo mais às 18 horas estaremos reunidos aqui, celebrando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.